Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você comeu essa semana e realmente sentiu o que você estava comendo, percebeu o que você estava comendo? A ciência mostra que comemos, em média, 20% a mais quando estamos distraídos, seja na televisão, no celular, no trânsito. E pior, quando a gente tem esse padrão de comer automático, a gente aumenta os riscos de obesidade, distúrbios metabólicos e compulsão alimentar. É nesse contexto que o Mindful Eating vem com essa estratégia, com um caminho promissor para te regular emocionalmente e fazer você ter uma relação muito melhor com a comida. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje com ela. Ela é queridíssima, vocês vão se apaixonar por ela se vocês não a conhecerem, porque é difícil isso também. Gisele Machado, nutricionista. Seja muito bem-vinda, Gi. Bom dia, Maíra. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, por a gente poder, falar sobre um tema tão importante e, com certeza, sabendo utilizá-lo, vai ser muito aproveitador, porque ele faz grandes transformações na vida das pessoas. A gente, geralmente, quando pensa em alimentação saudável, a primeira coisa que vem na mente é o que vai no prato. E nós esquecemos do quê? Do principal, da conexão com a comida, de se nós estamos presentes ou não naquele alimento, naquela situação que a gente vai se alimentar, e também prestar atenção nesses sinais do corpo, né? E é aí que o Mindful Eating entra, com essa proposta de fazer a gente ter mais essa consciência, de fazer a gente ter mais esse cuidado, mais esse acolhimento na hora de comer. Ter uma relação e criando uma relação boa com a alimentação, que na verdade isso é o mais importante, né? A gente comer sem culpa para ir se ouvindo. Exatamente, e você sabe que eu chamei você porque é muito importante ter essa área da nutrição, mas também ter um olhar mais abrangente, mais holístico, né, voltado para a saúde mental, e eu vejo você vivendo muito isso. Na prática, né, te conheço, e na tua clínica também, né? O Mindful Eating e o Mindfulness, eles vêm num momento muito propício, né, que a gente vive. Meu Deus, que correria doida. A gente não tem tempo para nada, a gente come fazendo sempre alguma coisa. Quais são as implicações de fato? Eu até trouxe um pouco, né, na introdução, mas qual é o tamanho do prejuízo quando a gente tem esse tipo de relação com a comida? Hoje, nessa vida corrida que já virou uma coisa ali, né, tradicional, normal, do cotidiano de todo mundo, fez a gente perder mesmo esse momento tão precioso. E a gente deixou de dar importância para o momento da alimentação. E isso foi causando muitos problemas, não só fisiológicos, mas emocionais também, porque a gente vai se desconectando e vai parando de se ouvir no momento presente ali que a gente, ou seja, nessa falta de presença quando a gente está se alimentando. Isso traz problemas muito sérios, porque se você não se escuta, você vai comer mal, se você vai dar alimentos que você naquele momento nem está precisando, você vai procurá-los por uma questão emocional mesmo, seja de ansiedade, de depressão. Muitas vezes você vai procurar alimentos que nem são tão nutritivos assim. E essa relação não é só falar do alimento, desse equilíbrio, a gente fugir um pouco disso, que a nutrição ela está ali para isso. Então, eu já trabalho, né? E é obrigação minha trabalhar ensinando o paciente o que é bom e o que não é bom para ele, que ele entenda que o alimento ele tem um equilíbrio nutricional e que quando falta alguma coisa leva à doença. Mas a gente tem que fugir totalmente disso também, porque não é somente isso. A gente tem que olhar para o ser humano como um todo. E muitas vezes essa falta de se entender, de se conhecer, vai levando a gente a compulsões, comer acima do que você precisa. Quando você dá conta, você já passou do seu limite, aí vem a culpa. Muitas vezes essa busca por alimentos que não são tão nutritivos, mas são palatáveis por essa situação e esse momento que tu está vivendo vai trazer problemas já metabólicos, né, fisiológicos para o corpo, gerando outras doenças, não só compulsão, como muitos acabam com essa falta de
conexão consigo, leva por esses episódios de compulsão. Mas o Mindful Eating, quando a gente começa a ter de volta essa conexão, usa essa técnica, ensina, procura ouvir o paciente, né? Em que situação ele está, que momento ele está. Isso é muito importante para a gente poder dar esse primeiro passo, saber entendê-lo, para depois orientá-lo. Olha, vem aqui, não é dieta que você está precisando hoje, né? Você está precisando se ouvir, você está precisando se entender, você está precisando dar mais atenção nessa sua relação com a comida. Não é apenas pegar uma dieta. Dieta é ótimo, todo mundo, né, um bom nutricionista, qualquer um faz. Mas entender o paciente no momento que ele está ali, entender o ser humano como um todo, o que ele está passando, o que levou ele, onde ele se desconectou, foi na infância? Foi numa relação ruim que ele teve, foi em algum trauma, que ele não soube se entender e foi perdendo essa conexão? Então, a gente tenta resgatar isso e vai ensinando técnicas para ele voltar. E é bem simples, vocês vão ver aqui. Pronto, maravilha. Eu te confesso que todos os pacientes que têm compulsão alimentar, né, que eu acompanho, quando eu pergunto como é que ele come vendo o celular, ele come na frente da TV, ele come no carro, ele come na bancada do trabalho, né, assim, do office. É impressionante, assim. E o cérebro, como ele funciona por associação, é natural que a gente vá criando padrões, rotinas, né? Então, por exemplo, um paciente meu chegou para mim e falou: olha, toda vez eu chego em casa, eu já sei, eu coloco as minhas coisas ali na mesa, eu vou para o sofá com o meu sorvete, eu vou para o sofá com o meu doce, né? Então, se ele for para o sofá e não tiver doce, ele vai sentir falta, mas isso não é fome. E o Mindful Eating, ele ajuda, né, Gi? Ele ajuda a você quebrar essas associações, que na verdade isso não é uma associação do teu organismo que precisa do açúcar. É uma associação que você fez por um caminho ali emocional e que isso gravou, te gerando e gera uma sensação de fome. A Uma barriga dependência. a barriga pode até roncar, a barriga pode doer, e você entender que é fome. E isso não é real, não é? Agora, afinal, o que é então mindful eating? É esse comer presente, né? É a gente comer realmente com atenção plena. Ou seja, no momento que você sentar à mesa, você parar, olhar para o alimento, usar os teus sentidos, voltar a ter essa habilidade de... Tu sente o cheiro da comida? Ou você já vai no piloto automático? Lógico que se você estiver no celular olhando para uma TV, você não vai ter todas as suas conexões ligadas naquele momento, né? As tuas percepções, os teus sentidos. Você vai estar distraído. E isso vai levar a você perder totalmente o momento de saciedade. Ele vem um pouquinho antes, 5 minutos do momento certo, se fosse para parar de comer. Gi, quanto tempo levaria para uma pessoa comer mesmo calma e plena, com atenção? 15 minutos. Ninguém faz isso. A maioria não faz. E as pessoas acham que é mais tempo, não é? Eu ouço bem assim, não, eu não tenho tempo para isso, não. É muito corrido. Mas acha que é muita coisa. 15 minutos? 15 minutos. Quanto tempo a pessoa está... Que é mais ou menos o tempo, né, que o cérebro manda essa mensagem para o estômago e diz, opa, estou satisfeito. E quando você come antes, a mensagem ainda não chegou. E quando você come rápido, você ainda exagera muito na quantidade. Quando a mensagem chega, é aquela da... Exagerei. Né? Exato. E essa técnica, né, da gente ensinar o comer presente é justamente... Eu até falo para alguns pacientes, vamos fazer assim, quando você estiver na mesa, primeiro respira. Não vai logo pegando, respira, né? Sente o alimento, ou pensa. Às vezes eu digo assim, se você não consegue fazer nada, faz a seguinte técnica. Imagina por onde ele passou. Por quantos lugares, por quantos processos, lugares, como foi o percurso dele até chegar no teu prato. Vai imaginando.
E a primeira coisa, quando você para imaginar, você já está presente. Entende? E aí ele começa a sentir mais o alimento, o gosto, o sabor, a textura, mastigar devagar, descansar o talher. Ninguém descansa o talher. Se a gente olhar até em restaurante, é uma garfada atrás da outra. É muito rápido que as pessoas comem. Eu já comi assim, não vou falar. E muitas vezes também volto a repetir por causa do quê? Da correria. E quando eu faço, eu sinto exatamente o que todos os pacientes falam. Barriga fica mais distendida, a gente sente desconforto, sente sonolência após essa refeição, pelo exagero, por comer muito rápido. E quando eu digo, opa, Gi, você está saindo de novo, né? Ali da trilha, do equilíbrio, volte, aí eu volto, opa, não. Meu momento de comer eu tenho que tirar pelo menos 20 minutos, é o meu momento. Antes a gente até, não sei se você viveu isso, mas não tinha um momento sagrado, não era a hora da refeição? Sim, sem Que não dúvida. podíamos estar falando, né? Não podíamos estar vendo outras coisas, era o momento da refeição. E a gente perdeu realmente essa conexão e o alimento parece que parou de ter o seu valor, o momento de se alimentar parou de ter o seu valor, parou de ter a sua importância. E a gente tínhamos que pensar que ele é o momento mais sagrado da sua vida, que é ele que te mantém aqui, em pé para trabalhar, para todas as tuas conquistas, é ele que vai fazer com que teu metabolismo trabalhe bem, com que você fique bem, com que você supere, às vezes, doenças. Tudo vai depender do nutriente que você está colocando para dentro. Né? Não só da relação, mas nesse ato de comer, quando tu resgata, a pessoa também começa a fazer melhores escolhas, porque ela começa a pensar mais nela. Né? E no automático tu não pensa em nada, você só quer mesmo, muitas vezes, comer rápido porque tu tem várias outras atividades para fazer. Tem gente que come até em pé. Eu já vi, né, vários escritórios, eles comem em banquinho em pé, não sentam mais. Isso é muito prejudicial. Exatamente, exatamente, sem dúvida. Você estava falando dos sintomas ou das sensações que a pessoa tem quando come muito rápido. Se eu não também mastigo bem o alimento, o meu intestino, ele vai entender que aquele alimento, ele não é alimento. Ele vai entender como algo a ser banido, é assim que acontece? Ele não vai absorver bem os nutrientes. Poderíamos dizer que sim, porque, na verdade, a digestão ela começa na mastigação, na boca, né? Quando entra pedaços muito grandes, não é que ele não reconheça, mas ele vai ter mais dificuldade para digerir. Então, essa digestão ela vai demorar muito, ela vai precisar de muito esforço. E muitas vezes ele não consegue tudo. E você perde a maioria desse nutriente, porque ele vai mandar, né, para fora do corpo através ali da eliminação das fezes. Você perde essa oportunidade de realmente absorver tudo que você comeu, porque ele não está minimamente processado para aquilo. Né? A gente tira, por exemplo, um whey protein isolado. Ele está minimamente processado, ele já está pronto para ser absorvido. É mais ou menos assim que o alimento deveria ficar, com uma boa mastigação, pronto para ser absorvido. Olha só. E eu costumo brincar que os pacientes que gostam de comer, que têm até compulsão alimentar, falam isso, né? Ah, eu gosto da comida, mas será que gosta mesmo? Porque muito provavelmente nem sente o gosto, não saboreia, não aproveita o alimento, né? Então, o Mindful Eating, ele também traz uma possibilidade de você realmente aproveitar mais esse momento, não é isso? Isso. Olha, uma vez, né, eu fiz uma experiência com um paciente obeso, obesidade bem avançada, ali, grau 3, e ele não baixava de peso de jeito nenhum. Falei, não é caso de dieta aqui, é caso realmente de reeducação alimentar, de voltar a fazer ele ter uma boa relação com o alimento. Ele tanto comia bem, coisas saudáveis, como também coisas não tão nutritivas, e ele exagerava demais na quantidade, mas muito. E eu fiz
ali uma técnica com ele tão simples no consultório que funcionou até hoje. Ele começou a emagrecer sem mais pegar num papelzinho de dieta montada para ele. Toda vez que ele vai no consultório, ele vai de 2 em 2 meses, ele já está comigo há 2 anos. E foi emagrecendo, normalmente, ali, sem Que dieta. técnica, Gi, que técnica. Olha só, não vão rir, né? De um bis. Eu levei, eu sabia que ele gostava, né, de doce, e eu levei um bizinho. E aí eu pedi para ele se sentar, respirar, relaxar, que eu ia fazer uma brincadeira com ele, não disse que era. E ele, o quê, Gi? E coloquei o celular. Assim que eu pedi para ele fechar os olhos, né, eu liguei o celular para ver com quanto tempo ele ia levar para comer o bicho. E aí eu disse para ele segurar e era para ele tentar adivinhar o que tinha. E ele, legal, pelo é um tato, bis, legal. ele é um bis, já usei o contato, aí eu cheiro ele. E é de que ele? Cheiro de chocolate. Aí eu falei, então agora abra. Aí ele abriu, eu falei, o que você escuta? Ele, um barulhinho, ou seja, fazendo ele ouvir. Associação. E agora? Aí ele abriu, aí eu falei, não põe ainda na boca, sente o cheiro. Ele, como é que tá? Ele mais intenso, tá vendo? Ele vai despertando. Aí eu, certo, agora você vai dar uma mastigadinha. Não põe tudo na boca. Pegue um pedaço e mastigue. Aí ele foi. Como é que você está sentindo? Ele é crocante? Eu fui conduzindo. Ele é crocante, ele é macio, ele é amargo, ele é doce. Ele crocante, meio amargo, que eu ainda peguei aquele que era meio amarguinho, que era para sentir o paladar dele. E aí eu fui dizendo para ele, né? Agora aprecia, deixa envolver, né? Tudo na sua saliva, nas papilas. E agora sim, você vai engolir. E eu disse, agora a partir daqui é com você. Termine de comer o resto do bicho. Levou 5 minutos. Olha só. Lá, contando. O que talvez um prato de refeição, não, às ele vezes faria vai isso. Não, para te imaginar o doce. Ninguém aprecia mais. Não, Às vezes não até é o aprecia. que você gosta, mas não aprecia mais. Exatamente isso. Exatamente E isso. ele apreciou. E eu falei, queres outro? Não, estou satisfeito. Isso. E Porque aí... despertou realmente nele e ele sentiu todas as emoções dele. Muitas vezes ele deseja muito aquele alimento, mas ele já não aprecia mais. Isso. E aí você vai atrás do doce que você quer tanto comer, mas você comeu e fala, puxa, cadê? Eu quero mais, porque eu não apreciei. Não apreciou nada. Eu não nada. curti o doce, né? Então, essa é a técnica boa da gente utilizar e trazê-los para eles se entenderem. A gente parar com aquela coisa de doce faz mal, alimento ruim, bom, não existe, porque tudo na nossa vida vai dar se a gente colocar com esse determinado equilíbrio. Vai ter o espaço para o doce, para a sobremesa, para o fast food, para o sanduíche. O que não pode é ter o exagero, é fazer disso ser uma coisa frequente em grandes quantidades. Tem pacientes que a gente coloca sobremesa todo dia porque faz parte da cultura dele. Ele cresceu assim. Mas se ele tem uma alimentação, um contexto, vamos dizer ali, 70% equilibrado, o que é o docinho todo dia? Naquela quantidade certa para ele. Ao contrário, faz ele ter mais prazer em continuar. E a gente estava falando sobre comportamento antes de começar o episódio, e isso gera muito mais adesão ao plano alimentar. Muito. Se você faz uma dieta restritiva ou quebra o que é totalmente conhecido pelo paciente, ele não volta para sua consulta. Não é? A maioria dos que entram no consultório, inclusive uma paciente sua, a primeira vez que ela foi, disse assim, eu vim porque um amigo meu emagreceu muito com você. Mas eu não vim porque ele emagreceu. Eu vim porque ele disse que ele comeu super bem e emagreceu. Que você não cortou nada dele. Você deixou tudo o que ele fazia. Só foi equilibrando e colocando outras coisas. Porque eu sempre faço um acordo. Eu deixo o que você gosta, mas eu vou ter que incluir o que você precisa. Legal. Aí a gente joga, tá bom? Tá.
Então, tá aqui. Eu pego, às vezes, pacientes comem 3 pães de uma vez. Vamos deixar o pão uma vez e vamos agora conseguir fazer, né, um rodízio alimentar, pelo menos de mais 2 alimentos diferentes, para não ficar o pão todo dia. Perfeito. E assim a gente vai. Legal. Agora, Gi, o que a ciência mostra de fato da efetividade do Mindful Eating no nosso organismo, no nosso cérebro? Por que funciona? Tem uma coisa que é muito importante, né, que a gente às vezes esquece, que até o pensamento ele solta substância química para dentro do corpo, não é verdade? Tanto é que estresse, né, raiva, o que a gente faz? Cortisol alto, não é verdade? Então, o Mindful, de onde ele veio? Da meditação, né? Ele veio dessa filosofia budista. Foi aí que começaram esses estudos sobre como que essa técnica, essa ferramenta foi sendo usado dentro da ciência, porque foram vendo que ele vai modulando, sim, alguns sistemas ali, neurais, e a pessoa vai tendo cada vez mais prazer, equilíbrio, e os hormônios, na verdade, porque a alimentação, quando você come e você se respeita a sua quantidade, ela também modula teus hormônios. E hormônio é tudo. Tem hormônio da fome, tem hormônio da saciedade, tem hormônio que vai ter aquela busca de alimentos palatáveis e do prazer, por exemplo, quando a serotonina está baixa, né? Você vai procurar algo para ter aquele prazer, né, que seja repentino. E foi isso que foram observando, que dentro desses estudos, esses comportamentos, eles foram melhorando e a parte bioquímica deles também. Tem uma partezinha aí do cérebro que é muito, muito ligada, né? Tem uns que falam que é a parte do córtex pré-frontal, que ele reduz a impulsividade, que ele reduz compulsão, que você começa a ter mais autocontrole. Então, tem muitos estudos já hoje utilizados, não só dentro da nutrição, né? Começou pela psicologia, na verdade. Foi para a psicologia, porque dentro da nutrição a gente estuda muito comportamento, senão não tem como. Exato. Eu me apaixonei pela área comportamental desde o meu início, né? Estou há 19 anos como nutricionista já, e minha primeira especialização foi nisso, obesidade e emagrecimento. E estudamos muito comportamento, e dentro de uma nutrição funcional que já ensinava a olhar para o ser humano como um todo. E nisso eu fui me apaixonando. Eu já gostava, nessa época, de mais um estilo de vida saudável, mas muito ligado apenas estética, treino, academia. E quando eu associei a nutrição e a nutrição funcional, que entra o comportamento, que entra olhar o paciente como um todo, foi aí que eu me apaixonei pela meditação. Na verdade, pela respiração primeiro, que foi essa técnica que me tirou de uma crise de pânico, né, que uma psicóloga na terapia me ensinou. Eu não aguentava mais ter crises e eu falei, eu preciso de algo técnico, que quando a crise, né, aparecer, como é que eu saio? Porque não dá tempo de correr para um hospital. Muitas vezes eu já chegava no hospital assim, parecia que eu ia infartar. E foi quando ela ensinou a técnica da respiração, que é uma das coisas que a gente usa muito no Mindfulness. Então, depois foi para a meditação, e dentro desse meditar, eu aprendi a técnica do Mindfulness, já dentro da nutrição, estudando. E aí a gente vai vendo, e é muito bom quando a gente usa na gente, né? A gente vê a mudança, eu vejo isso até hoje. Na pandemia, quando todo mundo estava ali desequilibrado, eu senti a crise do pânico voltando. Eu falei, opa, Gisele, isso é crise do pânico. Respira, respira. Eu voltei a meditar novamente e, graças a Deus, foi embora. Então, é muito estudado hoje a técnica para tudo. Nossa, você falou uma coisa super importante, a respiração. Não tem como fazer essa presença consciente se a gente não respirar. E não é só respirar, é ter a consciência, assim, da respiração, mas é saber respirar.
Para quê? Para ativar os seus sentidos corporais e você, de fato, se apropriar desses estímulos externos e proprioceptivos, né? Da sensação do corpo. Não tem como a gente está falando de momento presente, de ter uma relação saudável com a comida, não tem como a gente não falar dessas canetinhas, né, eu tenho pacientes, eu estou muito preocupada, e aí é uma confissão, porque vários pacientes usando, enfim, várias canetinhas para emagrecimento, e aí o que acontece? Quando o paciente para, a compulsão alimentar vem com tudo. O paciente toma isso, acha que não precisa, então, fazer atividade física, não precisa melhorar a alimentação, porque já está tranquilo, está conseguindo emagrecer. E aí a relação com o alimento fica aquela coisa. E não só a relação com o alimento, mas o autocuidado, o senso de autocuidado se perde. O que você percebe na tua clínica? Olha, eu tenho atendido muito, né? Tá uma febre esse negócio das canetinhas. E a última do momento é o Mounjaro, né? Isso. Isso. Então, assim, essas pessoas, primeiro, elas precisam entender que isso é um tratamento que tem que ter acompanhamento. Jamais fazer sozinho, porque ele é uma medicação muito boa. Não vou falar que não é. É muito boa, como qualquer medicação em momentos certos, né? Numa depressão, por exemplo, num grau de ansiedade. Não tem um momento certo de entrar com a medicação e depois ela não sai, porque você tem que fazer o resgate ali daquela pessoa. Com as canetinhas, a mesma coisa. Se de repente a pessoa não consegue emagrecer, né? Não consegue, ela precisa de uma ajuda, mas que ela faça com um profissional, que é o médico, na verdade, que tem que prescrever, porque ele vai saber dosagem certa. E um bom médico encaminha logo para o nutricionista, como eu faço acompanhamento de vários. Para quê? Porque nós temos que aproveitar essa ciência da medicação com a consciência do paciente, despertar nele a consciência da mudança, porque ele vai conseguir ter mais autocontrole. Esse é o lado bom. O lado ruim você acabou de falar. Fazer sem acompanhamento, emagrecer apenas, não emagrecer, perder peso é diferente de emagrecer. Isso, legal. Porque se ele come errado, ou se ele come pouco demais, se ele entra numa carência nutricional, ele entra num emagrecimento de desnutrição, que a gente fala. Ele fica totalmente o corpo ali com uma massa muscular baixa. Se ele perde essa massa muscular, a imunidade dele também vai baixar. Então, ele vai ter um emagrecimento de péssima qualidade. Muitas vezes vai perder mais massa magra do que gordura, né? Muito tempo atrás, na época do Mounjaro, eu atendi uma paciente que, infelizmente, né, não está mais aqui, que auto se medicava muito para emagrecer, muito. E uma das vezes ela chegou e disse assim, feliz no consultório, eu tentava mudar o comportamento dela, muito, né? Não é fácil, você como psicóloga sabe, e muitas vezes a gente não tem que pegar essa culpa para nós, a gente faz o nosso melhor e a gente tem que saber respeitar o que o paciente quer. Então, eu tentava muito mudar comportamentos, ela tomava, assim, 2 litros de refrigerante por dia e nenhum de água. E ela entrou numa fase de comer só peito de frango, alface e o lanche 2 polenguinhos. Imagina, um peito de frango, porque ela não tomava café, um peito de frango, alface e no lanche um polenguinho e não jantava. E com uma obesidade enorme. E um belo dia ela chega no consultório e diz que reduziu peso. Como que a gente sabe? Na avaliação. Realmente reduziu 5 quilos. Quando eu fui medir na fita métrica, nada. Ou seja, o volume da gordura estava todo lá. Perdeu massa magra. Tá? Por isso que eu falo que com o decorrer do tempo, ela veio tendo muitas doenças. Infelizmente, depois eu soube que ela veio a óbito por causa de doenças mais sérias devido a esse grau de desnutrição. Então, isso eu me preocupo com o Mounjaro. Dessas pessoas que realmente entram nessa sem acompanhamento, não comem nada, passam o dia sem se alimentar, ou quando comem, continuam com o mesmo hábito antigo de comer besteiras, de não
aproveitar aquele momento para comer certo, para melhorar a alimentação, para aproveitar que ela não sente fome, porque ele age muito, sim, na questão da saciedade, né? Ele foi feito para diabetes, mas ele é muito bem utilizado para o emagrecimento. A gente tem ótimos resultados, inclusive, eu vejo muitas pessoas que conseguiram emagrecer, mas emagreceram fazendo exercício e comendo bem. Tá? Então, o pouco que ela comia era equilibrado em nutriente, em proteína. Não cortei o carboidrato, porque ela precisava treinar. Era pouco? Era, mas era nutritivo, ela recebia nutrientes. Então, todos eles têm um emagrecimento, sim, saudável. Mas me preocupa muito essa questão desses que fazem sem nenhum acompanhamento e não querem mudar o hábito, o que levou ele àquele peso, ou ela àquele peso, né? O que me levou? Então, vamos trabalhar na causa do que levou, aproveitar que a medicação silencia tudo isso aí dentro de você e vamos trabalhar a causa, vamos melhorar essa relação com a comida. Porque a maioria que você pega tem uma péssima relação com a comida, mas muito. A maioria não toma café da manhã, comem sanduíches no lugar do almoço, ou pulam o almoço, né? Aí vão direto para lanches. Às vezes eu já peguei uma que parava nesses café da manhã e comia 3, 4, 5 x-caboquinho. Era a única refeição que fazia. Eu disse, gente, 5, 6 caboquinho dá quantas refeições ao dia bem equilibrado? Às vezes bem menos, né? Então, assim, eu acho que, se bem utilizado, realmente é um tratamento muito eficaz, mas sempre falando, né? O protagonista sempre vai ser a pessoa, não vai ser a medicação, vai ser ela e a comida. Protagonista para emagrecimento de forma duradoura, permanente, sempre vai ser a alimentação. E a gente não pode esquecer disso. Que bacana, que bacana. E você trouxe exemplos, comparações super interessantes. A mesma coisa do medicamento psicotrópico, né? Não adianta, se o paciente ele está com transtorno mental e faz uso do medicamento, que é super necessário em muitos casos, né? É importante, se ele não vai trabalhando as questões emocionais e comportamentais, porque ou ele vai ficar dependente do medicamento, ou quando ele tirar o medicamento, vai voltar, né, as questões ali de saúde mental. E que entra, né, só para a gente aproveitar uma questão que nós até já falamos isso antes aqui, essa relação intestino-cérebro é muito importante, porque se a pessoa ela está desconectada, ela come sem prestar atenção no que come, ou ela tem hábito já inadequado, ou uma alimentação muito desequilibrada, muito pobre nutricionalmente, o que é que vai acontecer? Ela vai entrar numa carência nutricional. Isso afeta diretamente o intestino. A gente falou lá da mastigação, mas fora isso, o alimento que você come, ele é nutriente para as bactérias boas. Se essas bactérias do intestino, elas morrem, vamos dizer ali, de fome, porque você não dá um nutriente certo, você não dá uma hidratação adequada. Olha quantas coisas a gente trabalha. Por isso que, às vezes, os pacientes dizem assim, meu Deus, tua consulta demora demais. Porque eu gosto de ensinar, eu gosto de explicar. Se você não conserta a tua base, eu sempre digo, nada se sustenta. Às vezes, uma falta de beber água, tu já perde percepção de fome, já perde completamente essa percepção de fome. Então, tu não sabe mais nem o que é fome e o que é sede. Exato. Isso né? é tão normal, E tão muito comum. é tão comum acontecer, impressionante. A pessoa está com sede e ela fica enchendo Quer de beliscar o comida. tempo todo e, na verdade, não é. Só Exato. de hidratar, olha, eu acho que, vamos dizer, de 100% dos pacientes, 80 não bebem água certo quando chegam no consultório. Não tomam. Eu vejo pessoas que às vezes dizem assim, eu tomo 2 copos. Tem eu fiquei assim, impressionada. Eu sei que não é para se impressionar, mas me impressiono. Como é que alguém passa o dia e esqueceu de beber água, só lembrou à noite? Nossa, mas isso é muito comum na clínica, né? E olha o tanto de prejuízos e consequências disso. Uma delas é essa sensação de saciedade.
Gi, você já trouxe, assim, ó, você destrinchou uma técnica de mindful eating usando chocolate, que inclusive está escrita, né, em livro. Mas quais outras dicas para realmente quem está assistindo a gente começar a utilizar a partir de agora? Simples, eu sempre falo, a gente tem que começar aos poucos, nenhuma mudança, né? Ela é feita de forma que a gente fala rápida. Você tem que ir com muito acolhimento, eu falo, muito cuidado contigo, muito respeito, respeite seu corpo e se respeite naquele momento de se alimentar. Então, a primeira técnica é, quando você for comer, respira. Já começa respirando. A respiração ela traz você mesmo para o centro. Respirou. Quando colocar a primeira garfada de comida na boca, sente a textura desse alimento, sente o sabor desse alimento, se conecta com ele. Eu falo que é técnica 3 minutos. É um respirando e mastigando e só pensando na textura e no sabor. Depois tu vai para o segundo minuto, no qual você vai percebendo a fome, se ela está acalmando, né? Se ela ainda está muito ativa, vai ouvindo a fome. E terceiro, você respeita ali o momento que você vai sentir que a saciedade vem e para um pouquinho antes de estar satisfeito, para dar o tempo de você realmente se ouvir dizer, opa, esse é meu limite. Aí você vai, com o tempo, aprendendo, até que ele vai ser automático. Então, respira, mastiga, pensa, né, sobre o nível da sua fome, como é que ele está naquele momento, está muito, não está pouco, por que também é importante? Que assim, quando você sentir qual é o nível de fome, você vai procurar comer. Você não vai deixar ele ultrapassar, que muitas vezes você vai naquela ansiedade da comida porque tu ultrapassou muito o momento da fome. Sabe assim, tem a fomezinha, a fome, a fomezona, não deixa a fomezona chegar. E a gente vai aprendendo a ouvir mesmo. Opa, isso é fome, barriga tá roncando. Ainda não vai almoçar? Come uma fruta, come algo, come um punhadinho de castanha, ou até mesmo algo que esteja ali, se não for muito, um bis, come um bizinho até para dar uma segurada, porque você já vai, mas não é exagerar, que você já vai partir ali para aquele momento da refeição. Então, essas técnicas, elas vão te trazendo, sim, para a presença. Se conecta mesmo, pergunta sempre como esse alimento tá, se ele está quente, se ele está frio, se tá do jeito que você gosta, vai te conhecendo, tem determinados alimentos que você nem gosta, come por comer. Né? E respeita. Tem muita gente assim, mas eu não gosto de legumes, não gosto de verdura. Ok, você não gosta, mas quando você vai aprendendo a se conhecer, até teu paladar ali também vai mudando. E você vai se desafiando, né? Que Vamos legal. amadurecendo nessa relação com a comida. A gente diz esticamento, né? Vai esticando isso. Eu não como nada. Come uma cenoura, já é um grande passo. Então, coloque Legal. cenoura, né? E assim a gente vai trabalhando o Mindful Eating, essa reconexão com a comida. Ter uma relação boa, para mim, é isso. É você se respeitar, respeitar seus limites, respeitar onde você está. Não venha atrás da perfeição, não existe. E vá se conhecendo. Quanto melhor você se conhecer, mais você se respeita e a gente consegue se ouvir quando a gente realmente tem uma fome, quando a gente realmente tem a fome emocional, para a gente, sabe, saber se acolher, cuidar da gente ali. Opa, eu mereço esse docinho agora. Estou triste. Então, dê naquela quantidade certinha ali, né? Não leve para a culpa jamais. É a culpa que leva ao desequilíbrio. Você tira tudo e Perfeito. depois, na hora do impulso, da falta, é aquele o comer escondido de ti mesmo, né? Exato, exato, exatamente. Então, se alimentar não é só alimentar um corpo, é alimentar uma alma, é alimentar uma mente. Como você falou, um momento sagrado, retomar esse sagrado, né? Você me falando me traz essa percepção de uma grande oportunidade de ser grato, grato ao prato, grato àquele sabor, grato àquele momento que você tem com você, né? Eu fiquei também pensando
na grande estratégia do restaurante, um restaurante. Você vai para um restaurante, não é só pela comida, você vai pela experiência. Então, tem lugares que a comida até não é nem tão boa, mas você vai pela luminosidade, a iluminação, a música, aquele aconchego. Por que não transformar o seu momento de refeição numa grande experiência, né? Isso. Eu tenho uma vida super atribulada e como muito rápido, né, em uma refeição, mas à noite eu procuro trazer toda essa ambientação, faço luz de velas, boto uma musiquinha, né, consagro essa comida. E eu acho que é também trazer um pouco desse equilíbrio do que é possível, né? É. Querida, muito obrigada. Olha, o tempo estourou, eu ficaria aqui horas com você, você sabe disso. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Agradeço pelo convite. A dica é essa, né? A gente se acolher e ter essa relação boa com o alimento, isso que importa. Maravilha. Você sabe, não é? Agora é contigo. Inspire-se e transforme-se.